Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração. E neste primeiro momento, então, convidamos a todos para juntos iniciarmos o nosso preparo a este encontro, harmonizando o nosso pensamento, porque hoje todos os temas são importantes, mas hoje, na palavra do nosso querido irmão Renato, o tema na conduta do Cristo, como sempre nos ajuda e nos alerta para que, um pouco por dia, comecemos este segmento. Obrigada, queridos irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Que bom ver a nossa casa repleta de irmãos. Assim a gente deixa um pouquinho do frio lá fora, né? E mesmo que espiritualmente a gente vai nos aquecendo também. O tema proposto para a noite de hoje é na conduta do Cristo. Ele faz parte desse livro chamado Opinião Espírita. Esse é um livro que foi escrito pelo Chico Xavier, com o apoio do Valdo Vieira e com o apoio espiritual dos dois grandes mentores do Chico Xavier, o Emmanuel e também o André Luiz. Iremos falar hoje sobre o capítulo 21, na conduta do Cristo. Esse é tratado diretamente por André Luiz. Esse livro, ele traz 60 mensagens, né? São 60 capítulos em que ele aborda bastante as experiências dentro da doutrina espírita. E aí a gente começa a falar sobre a doutrina, né? Que é uma doutrina que costumamos dizer que é um farol. Ela, fazendo uma alusão à navegação, ela ilumina, ela mostra os sinais, mostra onde tem bancos de areia em que uma embarcação pode encalhar, mostra a cidade e mostra o caminho. Porém, cabe a nós usarmos o nosso barco, fazendo uma pequena metáfora, e andar. A doutrina não vai andar por nós, ela nos mostra aonde temos que ir. Através de uma linguagem bem simples, sem alegorias. Se olharmos aqui a nossa casa, vamos ver que temos a imagem do nosso Cristo e algo bem simples e uma linguagem direta, de fácil compreensão. E aí, trazendo o tema da noite de hoje, trazemos esse senhorzinho simpático, quem é da minha época e até um pouquinho mais velho, Dicionário Aurélio, né? Esse é o senhor Aurélio. Hoje em dia a gente usava o Google, já nem usa mais, né? Usa inteligência artificial. Estava dando uma estudadinha aqui agora num tema que eu vou mostrar na frente. O próprio ChatGPT já nos mostra, né? Claro que a gente tem que ter cuidado. Porém, trouxe o Aurélio para caracterizar, né? O que é a definição de conduta. É o modo como nós, né? Como nós nos comportamos, nós nos agimos diante das situações do nosso dia a dia. E ela é muito as manifestações práticas do que está dentro da gente. Nossas crenças, nossos princípios morais na convivência social. E aí, entrando no tema, ele é baseado na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. No seu capítulo 1, onde ele está falando de lei divina e natural, temos Allan Kardec perguntando a espiritualidade. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para nos servir de guia e de modelo? E a resposta é uma das mais diretas e mais profundas de todo o Evangelho, de todo o Livro dos Espíritos. Desculpa. Vede Jesus. Então,
a espiritualidade já nos passa que Jesus é o nosso modelo e guia. E a sua conduta é um roteiro de ação diária para a nossa transformação moral. Sabemos que estamos muito longe, todos nós, de agirmos igual ao Cristo, mas se olharmos o seu exemplo, vamos nos melhorar pouco a pouco. E aí trazemos uma das parábolas que compõe o Evangelho de Lucas, chamada O Homem da Mão Mirrada. Jesus, em uma sinagoga, num sábado, que é o dia sagrado para os judeus, onde é o momento de oração. Inclusive tem empresas ainda hoje famosas que não abrem aos sábados, né? Os judeus são seus proprietários, abrem no domingo e todos os dias 24 horas, mas não abrem no sábado. E Jesus, por ser sagrado para essa religião. E Jesus estava numa sinagoga, repleta de fariseus, que eram seus mais ferrenhos opositores, e ele só esperando Jesus fazer algum erro ali para, né, criticá-lo ou até fazer coisas piores. E ele levanta e diz, mesmo no sábado, sabendo, né, já pelo seu conhecimento, pela sua grandiosidade, ele sabia que tinha os fariseus ali querendo fazer alguma coisa com ele. Ele já questiona, mesmo no sábado, é um dia para fazer o bem ou para fazer o mal? Aí os fariseus já pararam. E ele vê um homem, assim como procuramos ilustrar aqui, com a mão mirrada, com a mão que não era possível abrir. Era até comum naquela época ter pessoas com esse tipo de deficiência, vamos falar assim, né, com esse probleminha. E ele diz para essa pessoa, levanta-te e vá até o meio. E chegando lá ele diz, abra a tua mão. E Jesus, e ele faz, e assim Jesus o cura, né, fazendo abrir sua mão. É uma parábola curta, não é tão comprida, mas ela nos traz vários pensamentos, né, que a gente pode usar no nosso dia a dia. Por exemplo, quando ele diz para a gente levantar, né, olhando aqui nós, dentro da doutrina espírita, é se mostrar útil, se mostrar, trabalhar, estudar, fazer o bem, ficar no meio e estender a mão, que nada mais é do que a caridade, né? Então Jesus também estava nos trazendo um exemplo, né? E quando ele abre a mão, ele não coloca nenhum ouro, não coloca nada que essa pessoa pudesse ganhar benefício em relação às outras pessoas. Simplesmente ele curou e deixou a mão apta a voltar a trabalhar. Então, Jesus nos mostra que o bem deve ser realizado, inclusive nos sábados, né? Fazendo uma alusão aos judeus. Qualquer hora e qualquer dia. E aí vamos ao que André Luiz nos traz. A gente sempre costuma dizer que quem vem aqui na frente fazer a palestra, geralmente o tema é, né, voltado mais para nós do que para quem está sentado aí. E realmente eu nunca tinha parado para pensar o que a gente vai falar agora, sobre as características que Jesus demonstrou enquanto esteve conosco. Primeiro, ele nunca duvidou de Deus. Ele sempre colocou o Pai em primeiro lugar. Nunca fez em benefício próprio. O exemplo que trouxemos a seguir, né, ele podia muito bem, né, ter feito algo ali para aparecer junto com os judeus, ele não, ele ajudou. E ele nunca recusou quem queria ajudar ele, independente da classe social, independente se a pessoa tinha estudo ou não. Nunca deixou de atender às solicitações produtivas, aquilo que seria para o bem. De novo, como exemplo que o homem da mão mirrada queria voltar a trabalhar, Jesus ajudou. Nunca discriminou as pessoas, nem o local onde eles estavam, né? Nada fez de inútil e supérfluo. Isso é bem difícil, né, hoje em dia. E ele ensinava a verdade
através de exemplos, através das parábolas, exatamente porque ele falava conforme a capacidade de cada pessoa. Falava com pescadores, com pessoas humildes, então ele tinha que, na época lá, falar de uma forma que as pessoas entendessem. E ele não fugiu dessa verdade. E aí, algo no nosso dia a dia que é bem difícil também, né? No nosso trabalho, na nossa vida, não ser apressado, né? A gente quer tudo para ontem. E Jesus nos mostrou, através do exemplo, que tudo tem o seu tempo. E ele nunca esperou nada em troca. Sempre fez para o benefício nosso. E aí fizemos um questionamento para cada um de nós pensarmos, né? Então, se Jesus não fez nada do que estamos falando aqui, por que nós faremos? Falar é fácil, é muito difícil, mas que a gente possa pensar nos nossos atos como Jesus. O texto evangélico de André Luiz, ele continua. E aí ele abrange, como nós falamos no início, a questão aqui da casa espírita e da mediunidade. E aí talvez vocês digam, Renato, mas eu não tenho mediunidade. Aí a gente faz uma breve orientação de que todos nós, encarnados, temos mediunidade. Não temos, às vezes, a mediunidade aflorada, como psicografias, como outras atividades. Mas todos nós temos aquele sonho que parece real, entramos em algum ambiente, sentimos uma energia, seja ela boa ou ruim, temos aquela intuição, tudo isso não deixa de ser mediunidade. E ela, aplicada à conduta do Cristo, com a fé raciocinada, que é o que a doutrina espírita entende, que é uma fé baseada em ciência, em religião e também na filosofia, ou seja, não é uma fé cega, ela sempre, nunca vai vacilar em matéria da confiança no auxílio do plano espiritual. Nós sempre falamos que o plano espiritual está aqui nos auxiliando, muitas vezes a entendermos quem está aqui na frente e quem está aqui na frente a falar algo que seja bem entendível. Como se fosse, exemplificamos aqui, como se fosse uma lâmpada. Porém, o texto segue que se nós, espíritas, entendermos que somos a luz, não precisamos de uma energia, ou seja, de um contato com o plano espiritual, é como essa lâmpada aí sem a energia, ela não vai acender. Então, o André Luiz nos traz que o tarefeiro, a deslocar-se para ações de benefício próprio, é como se fosse uma lâmpada, que não precisasse, aqui ele fala usina, mas de energia elétrica para brilhar. E aí temos Jesus como nosso modelo e guia, como trazido pela espiritualidade, e a gente fala sobre ser perfeito e estar na estrada. Muitas vezes esperamos o melhor momento, esperamos estar preparados, mas aos pouquinhos, se começarmos a fazer essa mudança, vamos estar na estrada. Não precisamos esperar sermos perfeitos, porque Jesus nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós não vamos chegar a Deus, chegar ao Pai, se não for através dele, conforme o Evangelho de João. Então, André Luiz finaliza esse texto dizendo que na mediunidade faz-se preciso reconhecer que a pressa não ajuda ninguém. Jesus nada exigiu e nada fez a toque, a gente usa aqui no Rio Grande do Sul de caixa, a toque de força. Nem transformou situações através de algum milagre. Porque todo trabalhador que fica sem paciência é como se fosse alguém que fosse cultivar uma planta. Coloca a sementinha ali na terra, aí vai todo dia olhar se germinou. Vai acabar o quê? Não vai germinar, porque ela vai acabar morrendo. Então que a gente possa, sim, seguir no nosso passo. E aí, André Luiz terminou. Então, indo agora para o nosso fechamento, que lembremos de Jesus, através da coerência, aproveitando, fazendo sempre não para o benefício próprio, ajudando, lembrando da caridade, do amor incondicional, não discriminando as pessoas ou rejeitar ajuda porque as pessoas eram menos respeitáveis. Ele usou pescadores, usou pessoas até que tinham menos condições, mas também tem apóstolos que eram letrados, eram estudados também. E o exemplo,
sempre respeitando a capacidade de assimilação de cada um, sem pressa. Então, meus irmãos, que possamos, como o André Luiz está nos propondo, exercitar a nossa bondade, a nossa caridade, a nossa paciência, como companheiras da alma, e que a gente possa ser aquela luz que mostramos anteriormente a iluminar os nossos amigos, nossos colegas, as pessoas que convivem conosco, fortalecendo seus corações, porque estamos todos naquele caminho, todos nós estamos trilhando esse caminho, que possamos sim encontrar Jesus através das nossas boas ações. E que assim seja. Então, mantendo ainda confortáveis na cadeira, vamos manter-se em prece, agradecendo a espiritualidade amiga pelo dia de hoje, agradecendo essa doutrina que nos esclarece, nos conforta, nos ilumina. Possamos sempre pensar nos nossos atos, buscando sempre cada um de nós nos melhorarmos, sabedores da nossa distância em relação ao Cristo, porém, cada dia que fizemos algo de bem, melhoramos, nos reformamos, estamos mais próximos dele. Então, possamos todos retornar para nossos lares, ter um resto de final de semana excelente. E que assim seja.